Olá, começando mais um programa Conversa Franca. Esse é um programa extraordinário, falando justamente sobre a Guerra dos 12 Dias, envolvendo Israel e também o Irã. Uma guerra que começou no dia 13 de junho de 2025 e deixou o mundo de olhos atentos. Uma guerra que vem sendo falada por muitos, discutida politicamente, geopoliticamente, economicamente e também falando religiosamente. E hoje nós vamos discutir este tema aqui no Conversa Franca com pessoas que têm capacidade para discutir esse tema. Eu convidei aqui para fazer parte deste time o padre Marco Antônio, padre da Igreja Católica, né? Também o pastor Cássio, da Igreja Batista Nacional, e também o advogado Dr. Randel Bedin Lousada, nosso amigo já de tantas e outras paradas. Meu muito obrigada por vocês estarem aqui conosco para a gente discutir um assunto tão delicado. Então, vou começar aí dando uma boa tarde ao padre Marco Antônio. Seja bem-vindo. Obrigada pela confiança por estar aqui conosco, padre. Olá, Camila e todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite, né? Fico extremamente lisonjeado, apesar de o tema ser causa de tristeza, mas estar aqui com o Dr. Randall, com o pastor Cássio, contigo, para a gente poder refletir um pouco esta realidade e, apesar da distância geográfica, a gente poder, da nossa experiência, tentar promover a paz, porque a guerra que está no Oriente é uma guerra que às vezes começa em nossos corações também. Então, a paz é o inverso disso do ponto de vista dialético, né? Então é preciso pensar e refletir sobre isso. Não dá para viver como se nada tivesse acontecendo. O pastor Cássio, muito bem-vindo. Primeira vez que a gente traz o senhor aqui. Eu, pela primeira vez, né, vou fazer um programa aqui entrevistando o senhor, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, junto com o padre Marcos e o Rander. Para mim é uma satisfação muito grande. E como o padre Marcos já falou da preocupação, né, é uma preocupação real para todo mundo. E como nós já comentamos, embora que a guerra acabou ou se acabou, né, é algo que precisa ser discutido entre nós, visto, porque já estamos vivendo. E não é de hoje, né, essa guerra, não é de hoje. Mas ela vem com uma proporção muito maior. E em outros países, não é só tratada como a guerra de 12 dias, né? É tratado como a guerra do fim do mundo. Então, realmente precisa ser discutido, precisamos orar, né, buscar a presença de Deus e pedir uma intervenção divina em relação a tudo isso que aparentemente aconteceu e que está acontecendo também, né? E para mim é uma satisfação estar com esses homens, grandes homens de Deus aqui e com você. É a primeira vez e é um prazer. Obrigada. Também com o Dr. Randel, advogado, uma pessoa muito culta também, e sempre busca estar bem informado. Obrigado por estar aqui para a gente poder discutir esse tema. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Camila, mais uma vez pela confiança, né? E pelos elogios. É uma honra participar dessa rodada de conversa sobre um assunto tão importante, com duas autoridades religiosas dessa monta aqui do nosso município, o padre Marco Antônio, da Igreja Católica, o pastor Cássio, da Igreja Batista, né? É um assunto extremamente importante, não envolve apenas aquelas pessoas que estão sofrendo lá no Oriente Médio. É um assunto que impacta no mundo inteiro, impacta na política, na economia, impacta na religião, né? Esse impacto econômico nós podemos sentir aqui se essa guerra se prolongar, vide a grande chance de aumento do barril de petróleo, que pode impactar na nossa economia, gerar mais desemprego, gerar mais recessão, com aumento de preços, né? Então a gente tem que discutir bastante esse assunto, tentar esclarecer a população, orar por aquelas pessoas que de nenhuma maneira contribuíram para esse conflito e acabaram inocentemente pagando
com a própria vida, né? Uhum. Muitos feridos ainda, orar para que eles se recuperem e orar para que os líderes dos países envolvidos nesse conflito, inclusive aqueles que estão indiretamente fomentando, que ilumine a cabeça deles para que busquem uma saída diplomática e essa paz que foi anunciada essa semana, que seja duradoura. Vamos ver se é. Aí é que tá. Pastor Cássio, quero muito começar com o senhor. O senhor começou a tocar num tema aí que me chama muita atenção, porque o senhor falou que é a guerra conhecida como a guerra do fim dos tempos. E, de fato, vem se anunciando, principalmente pela igreja evangélica, por alguns líderes ou por alguma classe da igreja, não sei como a gente poderia classificar isso, de que o final dos tempos estaria perto e que a volta de Jesus estaria chegando e o Apocalipse estaria se cumprindo. E tudo isso estaria já descrito no Apocalipse. O senhor, como pastor, como religioso, com as informações que o senhor tem, quando o senhor percebeu que começou esse confronto, porque desde que o Trump assumiu o governo, já se começaram, né, a falar que aquilo que era previsto estava começando a se cumprir. Aí acho que foi a morte do Papa também, aí assumiu o Papa americano, enfim. E começou essa conversa de que como é que a gente chama? As profecias estavam se cumprindo. Então, eu queria saber do senhor, como religioso, né, como um estudante da Bíblia, o que o senhor teria a dizer sobre isso para nós? Bom, Camila, primeiro assim, há crendices, né, e há profecia. Né? Então, profeticamente, esse seria o último Papa em relação ao Apocalipse. Mas existem outras coisas que são pendentes ainda para que se cumpra a profecia para esse fato. Né? Então nós não podemos atribuir que o Apocalipse de forma iminente viria com a volta do Trump e com a morte do Papa. Né? Então nós não podemos nos conter ou parar nisso aí. Em relação à guerra, né, a questão do Irã, veja bem, o Irã foi a primeira nação que votou para que fosse criado o sionismo, ou seja, o Estado judeu, né, o Estado de Israel. Né? Inclusive, nós, no Brasil, tivemos uma participação importante com Oswaldo Aranha. Então, assim, muda-se os governos. Foi o voto que... voto que criou, né, o voto Minerva, que criou o Estado judeu. Isso. Daí o nome da operação, né? Leão e Ascensão. Leão e Ascensão. Então, o que acontece? Há descrito, biblicamente, toda essa história. Né? E com a mudança religiosa do Irã, né, desde o Alatoiá, né, que vem, aí vai mudando o sistema e vai havendo as promessas para que se acaba com o Estado judeu, acaba com Israel. Mas... porque eles têm um ódio ali, né? É um ódio muito alimentado. Na realidade, o que acontece? O Irã, ele é os persas, né? Inclusive a língua dele, porque as pessoas confundem ele com os árabes, e nem a língua é a mesma, né? E aí o que acontece? Eles dominaram praticamente o mundo, né, da época. E Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então, muitas coisas aconteceram desde o início. Agora, a Bíblia diz algo interessante, que ela diz assim, que no fim dos tempos haveria guerra e rumores de guerra. Então, desde que o mundo é mundo, tem guerra. E há rumores. E esse eu acho que foi mais um rumor, só que devido à tecnologia, o avanço de tudo, então assim, as informações, então as agressões, elas têm sido bem reais, né? Não são só de palavras mais, né? Mas nós encontramos vários tipos de guerra biológica, né? E tudo isso gira em torno da economia. Agora, o Irã, ele está
via aérea, acho que uns 1.500, 1.700 quilômetros de Israel, né? De distância, você entendeu? E assim, existe muitas coisas geograficamente ali que a gente precisa analisar, entendeu? E Israel, ele tem 600 quilômetros de extensão, então é muito pequeno, né? Só que ele é possuidor de grandes poderes, entendeu? E quando a gente fala no Trump, a gente fala assim, o Trump ele veio como, né, o anticristo. O anticristo. Não, é um país que se tornou de direita, né? E todo país de direita ele vê os seus valores, entendeu? Ele é um país que defende a sua própria casa, entendeu? Então ele não entrega o que é seu facilmente. Uhum. Então é muito interessante para os Estados Unidos defender Israel, como o Rander disse no bate-papo aqui antes, né, pelo petróleo, a questão da geopolítica. Então tudo isso é muito importante. E a gente vê que essas coisas também se afunilam porque a gente espera biblicamente, que é o fim dos tempos, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque tudo é igual. A diferença, eu sempre costumo dizer, a diferença está no nome que está escrito no livro da vida. Mas desde que é mundo essas coisas acontecem. Então a diferença é essa, se o meu nome, o seu nome, o nome do Padre Marcos, o nome do Rando, o nome da sociedade, da humanidade, está escrito no livro da vida, porque a nossa promessa não é neste mundo, a nossa promessa é de salvação. Então se cumpre as profecias realmente, né? E as coisas elas vão acontecer, ou que seja agora ou mais tarde, acontecerão, ou que eu esteja aqui com vocês ou não, acontecerão. Mas o senhor acredita na volta de Jesus? Perfeitamente. Mas isso eu estaria creio. mais próximo Com ou certeza. não? Com certeza. Com esses acontecimentos agora, isso fica mais perto? Esses acontecimentos prova que ele está mais próximo, né? E o que leva à prova? E o que leva à prova são as profecias cumpridas. Como nós acabamos de falar, a quantidade dos papas, a guerra e rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, né? E a propagação do evangelho, a perseguição novamente da igreja hoje, entendeu? Então tudo isso prova que Jesus está vindo. E uma das coisas que nós precisamos estar atento como cristão, para que isso se concretiza, porque muitas pessoas acham ruim. Para mim é bom que Jesus venha, né? Para mim é bom. Porque o senhor tem se preparado para isso. Porque eu tenho certeza que ele virá e eu tenho certeza que ele tem preparado para nós. Como eu acabei de dizer, a diferença é o nosso nome no livro da vida. Eu falo todo dia isso na igreja, entendeu? Então nós temos que estar preparados para esse momento ruim, entendeu? Esse momento difícil. Jesus ele deixou bem claro que teríamos aflições na terra, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Agora, só no Brasil tem mais ou menos, né, só no Brasil não, me perdoe. Na realidade, no Brasil e no mundo, nós temos mais de 150 línguas, né, entre nações e etnias, que no Brasil é uma boa parte, que ainda não ouviram o Evangelho. Uhum. E isso precisa ser concluído ainda. Eu sei que Deus tem a forma dele, né, sem depender de nós. Mas, por enquanto, ele nos confia a propagação do Evangelho. Se tivesse uma data, pastor, o senhor acredita que quantos anos? Eu já pedi isso para o pastor, ele me deu a data, mas eu confesso que eu não me lembro, mas assim, estaria perto. Eu posso dizer para você que a proximidade está no cumprimento das profecias. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Seria loucura da minha parte falar isso, uma inconsequência teológica muito grande, afirmar que eu teria a data, um dia, para que Jesus voltasse. Nós aproximamos, tá, pelo cumprimento das profecias, mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Deus, nós não podemos nos conter nisso aí, né? Eu seria muito inconsequente de dizer que nós teríamos uma data, né, padre, um momento que esse seria amanhã e tal, né? Não.
Nós falamos isso baseado no cumprimento das profecias. Padre, o senhor que é um líder religioso também, como é que o senhor vê essa questão? O senhor também trata isso, o senhor também tem essa visão de profecias, da questão do anticristo, a Igreja Católica também vê essa questão do evangélico se cumprindo, da volta de Jesus, na mesma visão, por exemplo, do pastor Cássio? Primeiro dizer assim que eu agradeço ao pastor pela resposta de dizer assim, é uma inconsequência religiosa dizer o fim do mundo acontece tal, né? Camila, a gente tem que pensar o seguinte, entre o fim dos tempos e o início da nossa vida, existe um trecho que é mais importante. Se tratando da Sagrada Escritura, eu diria que a gente precisa se preocupar muito mais com o exercício do Evangelho na vida do que com o final do tempo. Como o pastor disse, eu espero que Jesus venha, e venha logo, e nós rezamos por isso. É iminente a vinda dele. E o que vai determinar não é a vinda dele ou a não vinda dele, a nossa felicidade eterna, mas a forma com que nós vivemos esperando ele. Então, mais importante do que as profecias é o que nós fazemos com o entendimento e a vivência das profecias. A gente pegar lá no capítulo do livro de Daniel 7, 8, nós vamos ver já falas sobre esse conflito. Porque o conflito que a gente tem hoje, Irã, Iraque, a Palestina, aquela região toda O Oriente ali. o Oriente é muito antigo. Não é de hoje que esse povo vive em conflito. Uhum. E sempre usando pretextos que envolvem Deus. A religião, Que inclusive. envolvem a ideia de Deus, né? Uhum. A gente vai ver lá no livro de Daniel a ideia de um urso que está com o dorso meio caído, que é uma representação geográfica do mapa, do tamanho dessas nações, né? Então, assim, não é de hoje que se fala desses conflitos, mas só que há um marco temporal na história da cristandade que é o maior referencial que vai determinar a nossa salvação, que se chama Jesus de Nazaré. Então, quando eu vejo a guerra, eu penso, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E eu vejo a guerra, uma guerra que serve ao dinheiro com o pretexto de Deus. Uhum. Quando eu vejo a guerra, olha, se alguém te dá um tapa, oferece o outro lado da face. E o que eu vejo é revidando os tapas que uma nação dá na outra. Quando eu vejo, por exemplo, e é triste a gente ter que começar falando do Trump, por exemplo, né, uma nação que está tecnicamente ali do outro lado, mas que não deveria exercer tanto poder ou tanta influência sobre alguém ou um povo que está massacrando crianças, que está jogando bomba em hospitais, em orfanatos, em escolas, né? Então, Não entendi essa fala do senhor. por que os Estados Unidos é uma pauta tão fundamental na Guerra do Oriente? Porque eles são uma potência mundial. Exato. Potência, o que determina a potência de um país? Do que eles se prepararam economicamente, politicamente, Economicamente. do mundo, Então, militarmente. Economicamente, sobretudo. Militarmente também, e a gente sabe das Eles relações. são preparados. São preparados. Então, o sucesso de uma nação, a proximidade de uma nação com a salvação, não se mede por esse sucesso do mundo. Por isso eu disse assim, olha, entre o fim do tempo e o início da minha vida, existe o exercício do evangelho, né? E no exercício do evangelho, eu vou dizer assim, quem é que tem que fazer intervenção na guerra, né? Eu achei muito bonito o que o Papa Leão disse. Na guerra, todo mundo perde. Quem perde é a humanidade. Uhum. Né? Então as intervenções são sempre muito tensas, são muito pautadas em força bélica, são sempre, por exemplo, o Irã e o Iraque fica fugindo da inspeção nuclear o tempo todo, né? Ameaçando as nações, porque uma catástrofe nuclear não seria só para eles, seria para toda a região, né? Que a gente já viu. Então, para dizer o seguinte, do ponto de vista bíblico-teológico, eu penso que nossos esforços devem ser cada vez mais em transformar o mundo naquilo que é o sonho de Jesus. Aí eu vejo duas falas de Jesus muito fundamentais. Pai, eu te peço que sejam um, né? Então a unidade, eu acho que isso aqui é importante. A gente entender que não há fronteiras quando nós cremos em Deus. E se nós falamos dos fins dos tempos, do Apocalipse, nós estamos falando sobretudo do céu, do reino, da eternidade. E esse reino, essa eternidade, o maior indicativo da presença dele vai ser o quê? A nossa unidade. E de que maneira nós, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres que pensam a humanidade,
podemos contribuir para que essa unidade aconteça de fato. E a segunda fala de Jesus, que eu acho que é muito importante, é que a gente não deve se preocupar, né? Não é agora, ou é amanhã, ou é depois. Não, a gente tem que fazer a nossa missão. Porque o pessoal perguntava, inclusive se a gente começa a ler os evangelhos, o evangelho de Marcos, o Ato dos Apóstolos, a sensação é que os fins dos tempos vai ser logo após. Semana que vem, deixa eu ir lá visitar meu pai e minha mãe antes, deixa eu me despedir deles. Então, assim, isso já se passaram 2025 anos, pelo menos, assim, para dizer. Então, por isso que eu gostei da resposta do pastor, porque não se mede a vida pelo fim, se mede a vida pelo como você pode Mas viver. quando a gente vive em tempos, né, tão assim, numa época com tanta informação, né, porque a gente tem hoje a internet, mas ao mesmo tempo dominada por essa informação, que é a internet. Imagina que aquele tempo de Jesus não tinha nada disso, era muito diferente as coisas. Hoje nós somos um mundo em dependência de fatores externos, por exemplo, a comunicação, satélites, comida. A gente depende de outros, uns países dependendo dos outros. Se hoje, por exemplo, os Estados Unidos decidir se de fato ou de direito, não sei, mas se aqueles navios que encostaram ali no Rio de Janeiro e o Brasil cedeu, por exemplo, urânio para levar para o Irã para fazer bomba atômica, e isso for de fato confirmado, e suponhamos que os Estados Unidos, que é quem cede as informações via satélites para o Brasil, ele decidir falar assim, não, o Brasil é um país perigoso, porque ele cede de forma errada. É a nossa nação que vai sofrer com isso se ele cortar, por exemplo, o satélite. Nós ficamos imediatamente sem comunicação. Então, é uma retaliação. Então, é uma questão diplomática. Nós vivemos hoje uma sociedade, a gente tem a nossa fé, mas tem a diplomacia política também, que são as pessoas que deveriam estar pensando em cuidar da sua população, da sua nação. E os Estados Unidos, de acordo com o que o senhor falou, eu acho que os Estados Unidos se transformam no mono que se transformou, porque eles sempre pensaram nisso, em cuidar de si. Os presidentes que estavam à frente dos Estados Unidos, eles sempre foram patriotas, cuidando deles, das nações deles. O Brasil hoje é um país totalmente, se surgir uma guerra aqui, se Venezuela entrar ali por Roraima e querer entrar dentro da Amazônia, o Brasil não tem condições hoje de responder, entende o que eu estou falando? Eu entendi. E a retaliação dos países de fora. Então, eu acho que precisa ter uma segurança, e nós não temos nem segurança jurídica aqui, porque nós temos aqui o doutor Randall. Hoje nós estamos travando aí no judiciário a questão das redes sociais, porque nós podemos ser também paralisados a qualquer momento com essa questão da rede social no Brasil também. Concordo contigo, Camila, e só que eu penso que a gente tem que trazer o ambiente assim, da leitura religiosa, porque a gente começa partindo da ideia dos fins dos tempos, o que realmente nós queremos com aquilo que é a nossa fé. E vou insistir, para mim, do ponto de vista do evangelho, não se mede a força de uma nação com a força bélica ou a força econômica. Porque diante de Deus, o povo palestino, o povo que está nas periferias da África, né, os nossos pobres do Brasil e as maiores potências têm o mesmo valor. Então, eu não posso tomar como exemplo o sucesso dessas nações para dizer eles estão do ponto de vista evangélico à frente de nós, né? Como também não posso legitimar, se for verdade, que o Brasil forneça urânio para a construção de bombas. Ninguém deveria fazer isso, né? Então, qual é o papel do evangelho nesse momento do mundo, né? Qual é o papel da nossa experiência de fé? Primeiro, não deixar ser substituído por outra experiência. Porque, ao menos que eu queira dizer, não, eu estou a favor da economia. Se eu estou a favor da economia, eu, particularmente, se eu estivesse somente a favor da economia, eu saberia dizer de que lado eu estaria da guerra. Agora, quando você usa o critério cristão, o critério evangélico, você precisa relativizar a economia,
a diplomacia nem sempre é tão diplomática Padre, assim. mas aí eu vou entrar numa questão com o senhor aqui, me desculpa, mas muito séria, tanto o senhor quanto o pastor aqui. Se o senhor for falar para mim de economia, a igreja, por exemplo, ela arrecada dinheiro para sobreviver. Entendeu? O mundo, ele não vive sem dinheiro. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Só para você. O que que acontece? O maior exemplo de religião e de fé que nós temos é o povo judeu. Biblicamente, o povo judeu, ele foi uma nação escolhida por Deus. Uhum. Escolhida por Deus, né? Então, assim, Jesus vem do judaísmo. tudo é isso, mas eu quero dizer para você o seguinte, que isso começou muito antes. Nós tivemos um berço, um útero, que gerou Israel, que gerou os judeus, que foi o Egito, que hoje também é praticamente inimigo de Israel. Só que começou lá, o próprio Jesus, ele se refugiou no Egito. Agora, na época de José, né, José ele foi levado jovem para o Egito e foi escravizado, foi mordomo, foi preso e chegou a governador. E Moisés veio com a incumbência de tirar este povo. E lá os judeus cresceram. E por ter uma geração, né, com falta de fé, por ter uma geração desprogramada para o sucesso, passaram 40 anos no deserto. E ali ficou Josué e Caleb com as suas famílias, né, e uma nova geração, para que pudesse tomar posse da promessa que Deus tinha na terra de Canaã, que é onde eles estão hoje. Então isso já é uma promessa de Deus. E eles foram e voltaram. E através de guerras, né, tomaram aquela terra. Então, assim, aquilo que Deus promete para nós não é fácil. E nós, às vezes, conquistamos com força. Aí vem o Evangelho. Quando Jesus veio, né, Judas mesmo pensou que Jesus ia vir como um político. Uhum. E aí já houve uma mudança no Evangelho. Jesus ele já mostra o reino dos céus para as ovelhas perdidas de Israel. Já mostra uma outra dimensão de governo. Até então, né, Roma é que governava toda aquela região. Como governa hoje, né? Roma ela governa hoje o mundo. Roma hoje tem território dentro de Israel, tem território aqui no Brasil, tem território, né? Então, o território que o senhor disse seria através das igrejas. É onde você fala em relação ao dinheiro, né? Uhum. O poder de influência também, né? Tanto é que o Papa, né, que é uma das maiores, é a maior autoridade, né, do catolicismo romano, está lá em Roma. Então, até hoje tem suas representações. Então, quando a gente fala de cristianismo, há uma diferença do cristianismo romano, né, com o cristianismo aquele que tem base no judaísmo, que são as igrejas evangélicas. E a visão realmente é outra. Nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é quando o dinheiro ele é mais do que tudo. As igrejas arrecadam, sim, mas tem um trabalho muito grande, significativo, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, como quem não é evangélico, como a maçonaria, como o espiritismo e qualquer outro segmento. Porque essa parte do cuidado, até mesmo na questão da guerra, nós tivemos uma guerra biológica que até hoje tem gente que defende que não é guerra em relação ao vírus do Covid. Mas está marcado, está registrado, né? E a igreja teve um papel importantíssimo, no cuidado, no zelo, no auxílio humanitário, tanto no Brasil, como o Brasil não foi tão atingido como outros países, no caso, né? Como a Itália. Uhum. Né? E a igreja ofereceu, né? Ofereceu ajuda humanitária e contribuiu com tudo isso. Então, assim, Deus ele não é contra o dinheiro. E nós realmente necessitamos do dinheiro. Nós fazemos missões
com dinheiro. Os nossos projetos Nós todos precisamos com sobreviver dinheiro. E através do precisamos. dinheiro, não tem como. Os Estados Unidos é um país, foi um país praticamente 100% cristão. Hoje não é, mas foi colonizado por cristãos e, por sinal, batista, né? Então, o que que acontece? Meu pensamento, posso estar até errado ou pecando, eu não quero, né, assim, atingir ninguém com esse pensamento meu, mas quando a gente pensa nessa questão de cuidar de casa, eu vejo os Estados Unidos como um pêndulo, alguém que está realmente, que foi necessário. Talvez se fosse a China, não pensaria da mesma forma. Diferente. Seria diferente. Que seria o oposto, O oposto. Né? A tragédia Né? oposta. Né? Então, assim, hoje, se os Estados Unidos não impõem, né? Eu não creio que essa guerra acabou, biblicamente falando, padre, né? Eu também não acredito. Mas eu creio que houve uma trégua, né? Porque é como o padre Marcos já falou, vem de milhares de anos. Isso, né? Para nós, na época cristã, 2000 anos, 2000 e poucos anos, mas antes de Jesus já existia a guerra, né? Quando Jesus veio, Roma já tinha dominado aquela parte toda ali da Palestina, né? Então, assim, tem essas questões. Agora, se nós dependêssemos talvez de um país, né, eu posso dizer de esquerda, como a China, né, nós poderíamos estar vivendo um outro contexto, entendeu? E hoje, se tratando da nossa nação em si, do nosso país em si, pelas autoridades que temos, não estou falando de A e B, né? E nem estou aqui para falar do governo que estava, porque o governo estava. Talvez hoje a ideia dele seria talvez outra diferente da que nós estamos vivendo também. Uhum. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo a questão vigente, Uhum. né? Hoje nós estamos vivendo numa situação complicadíssima, embora esse governo não tenha vendido urânio ou doado, né? Mas em outros jornais, em outras situações, o nosso presidente hoje ele é conhecido como o leiloeiro da Amazônia. E eu vim agora da Guatemala, tem uma semana que eu estou vindo da Guatemala, um país, né, de centro-esquerda, o governo, é um país também pobre, né? E embora muito limpo, um país muito educado, né? É difícil você ir, a criminalidade também é altíssima lá. E eu fiquei imaginando, né? Eu vim de lá agora e vendo a situação que é, né? E quem está na frente dele é só nós, né? Mas está na criminalidade, na morte e muitas outras coisas. Nós estamos ganhando da Guatemala, naquilo que é ruim. Então, eu fico imaginando assim, a nossa situação hoje, pela fala, né, dos nossos governantes, pela posição dos nossos governantes. Isso nos atrapalha muito, porque eu não comungo com isso. Uhum. Né? Eu não comungo. Eu não tenho aliança nesses compromissos. Até porque eu prezo a família. Eu sou um homem, além de religioso, né, eu tenho minha fé cristã. Toda essa mudança que eu falei desde o Egito até hoje, eu me firmo em Cristo. Eu sei que, numa ofensa, nós devemos realmente dar a nossa outra face. Mas, de forma alguma, nós precisamos nos expor e nos colocar como escravo de novo e submeter, dar aos nossos filhos, entregar tudo que nós temos, entendeu? Pela religião. A religião não ensina isso. A religião não ensina isso. Ao contrário, né, pastor? Muito pelo contrário. A Bíblia permite ao pai de família levantar a espada para defender sua família. Defender sua família. Então, assim, a família é um projeto de Deus. Quando nós falamos do pecado de Adão, no princípio, quem pecou primeiro, né, teologicamente, foi Eva. Adão, ele tinha outras opções. Só que ele entendeu que era a carne da sua carne, ele já tinha dado o nome. Ele entendeu que era o osso dos seus ossos. E ele entendeu o nome que ele colocou na mulher. Então ele assumiu a família para resolver o problema.
E hoje os Estados Unidos tem outros países também, né, que são da mesma forma. E nós precisamos nos posicionar. Então, cada fala, cada atitude do governo nos coloca em risco, realmente. Nos coloca em risco, porque se nós pensarmos agora de forma política, país nenhum tem um compromisso com o outro sem aliança. Não adianta nós pensar que outro país vai ter dó de nós. País nenhum tem dó do outro. Se nós vacilar, os Estados Unidos pisam e nos enforca, né? O Irã pisa e nos enforca, a Argentina que está ali pisa e nos enforca, Paraguai. De alguma forma estamos nos enforcando, né? Pastor, eu insisto, acho que a ideia do dinheiro, por exemplo, é uma convenção de sobrevivência, né? Isso. No Atos dos Apóstolos há uma outra convenção que é a partilha. Tudo em comum. Né? Tudo em comum. Então, assim, vamos Mas pegar... o tudo em comum você partiria mais para a parte do socialismo, digamos. Não, aí você está fazendo uma leitura, você está fazendo uma leitura pós Guerra Fria, isso está aumentando o marxismo, que é posterior ao Ato dos Apóstolos, né? O que eu quero dizer, Camila, é o seguinte: qual é a missão do cristianismo neste momento? Eu não posso ficar do lado de Israel, não posso ficar do lado do Irã. Eu tenho que ficar do lado da humanidade. E tenho que tomar cuidado, porque às vezes, em nome da economia, eu me posiciono e no meio de uma guerra existem inocentes, né? Então, assim, estou pensando a partir da religião. Se chamar, vamos fazer uma discussão de filosofia política, é outro nível, né? Mas enquanto religião, não existe lado na guerra. Enquanto religião, existe irmãos morrendo na guerra e irmãos matando na guerra. Mas então, só que esse ayatollah lá, por exemplo, ele é um grande líder religioso e é o grande líder da guerra. Só que não é cristão, né, Camila? Mas é religioso. Ele está tão próximo de nós quanto judeus, do ponto de vista histórico, mas ele está ligado a uma realidade mais extrema, né? Quando a religião se torna extrema, ela joga no buraco. Né? Então, mas não tem porquê. Tipo assim, olha, me desculpa se eu estou errado, se eu estou sendo muito ignorante. Mas eu, de verdade, não tem porquê eu querer que um homem daquele continue no poder, certo? Governando um país daquele, se esse é um cara que promove o terrorismo, Exato. se é um cara que banca Hezbollah, Hamas, é um cara que dá dinheiro, fornece. Camila, tem a parte econômica nisso aí, né? Eu só queria dizer assim, nós estamos falando de um cara. Eu estou falando de uma nação. Então, mas ele é responsável por essa nação. Ele é um ditador? Então, mas ele é o responsável por essa nação. Assim como o Lula é responsável pelo Brasil. E assim como o Lula pode não nos representar, assim como ele pode não representar, ele é um ditador. No sentido de que dizer assim, do ponto de vista de religioso, as atitudes desse cara, inclusive ele vive isolado, não se sabe onde está, ele se esconde o tempo todo, ele é tido como um terrorista, mas as pessoas da nação dele, os irmãos dele que estão morrendo, são inocentes da guerra. Eu não posso aceitar o sangue dos compatriotas dele como justificativa pela existência dele, né? Aí talvez a ONU deveria ser mais... Aí é onde começa a ter a intervenção, eu acredito, Randall, de até outros países. E dos Estados Unidos como membro permanente do Conselho de Segurança. No entendimento de troca de regime. Porque se um homem desse está promovendo isso dentro de um país, levando pessoas, assim como o Saddam Hussein fazia no Iraque, por exemplo, entendeu? Tinha aquele outro que fazia no Paquistão, acho que era, que eles buscaram também, lembra? Que o cara estava dentro de um buraco. O Osama Bin Laden. Ele não era líder da nação, ele era uma liderança religiosa. Mas teve dois que os Estados Unidos caçou, que foi o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden. Hussein, teve um outro. Só que o Saddam era o ditador do Iraque, e o Osama ele não era governante, ele era um líder religioso. Terrorista mesmo. Ele era um líder fundamentalista que praticava terrorismo. Então, se a gente analisar, tipo, se você tem e sabe que um país desse está sendo tocado por isso, e as pessoas que lá estão são inocentes, obrigadas. Eu vi um podcast esses dias de uma mulher que era do Irã, por exemplo, ela falando que lá elas não podem cortar cabelo, elas não podem... A série de coisas que elas não podem fazer, né? Porque são repreendidas. Puderam dirigir recentemente. Muita pena. Na realidade, assim, isso é cultura, né? Mas uma cultura imposta
Isso, mas nós também temos cultura imposta, né? Porque assim, hoje, por exemplo, nós temos uma igreja processada, né? Eu ia falar, mas eu acho que não convém falar sobre isso. Mas nós temos cultura também imposta no Brasil, entendeu? Imposta, tanto na área da educação, entendeu? E até mesmo com influência no meio religioso, né? Hoje eu não posso, por exemplo, as leis que eu tenho religiosa, que o padre Marcos tem religiosa, vou dizer para você uma forma assim, vou ver se eu consigo, mas senão o senhor me ajuda. O que acontece? Nós temos um estatuto, né? Onde você falou, vou dar só um exemplo. A mulher aqui na nossa comunidade Cada não um pode tem a cortar sua. o cabelo, né? Tipo Uhum. assim, entendeu? É um estatuto, algo interno. Isso não sobrepõe uma lei federal, Sim. né? A nossa Constituição. Então, o que se vota na nossa Constituição, entendeu? Às vezes religiosamente acaba sendo uma imposição, porque nós não cremos e não comungamos com aquilo ali, entendeu? Uma coisa que eu quero ressaltar também, o Rander tá doido para falar e nós não deixa, né? Mas o que é quando o padre Marcos fala de uma questão da religião e do Estado, que tem que desvincular, né, isso aí. E a gente realmente caminha, principalmente o cristão evangélico, ele desvincula do Estado, né? Só que mesmo nós desvinculando do Estado, da religião, nós como pessoas, como família, nós ainda pertencemos ao Estado. Uhum. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Eu tenho meu limite geográfico, né? Embora a minha fé transpõe barreira, Uhum. mas quando eu saio para fora, eu tenho que apresentar meu passaporte. Eu tenho tantos dias para estar Você lá, tem seu CPF. tantos dias para voltar, né? Eu tenho que obedecer às leis daquela região, até de forma religiosa. Tem que voltar, é verdade. Então, assim, né? Deu. E eu só queria deixar isso aí para concluir essa fala. Deu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós pertencemos, temos uma religião, que nós somos isentos das coisas do Estado. Uhum. Se tem uma guerra que nos convoca, nós temos que servir. Mas a Bíblia nos ensina a não matar. E como que é que eu vou para a guerra? Eu vou ter que ir de todo jeito. Ah, então você morre. Mas biblicamente eu tenho direito de defesa, entendeu? Eu tenho direito de defesa. Eu preciso, já que eu tenho esse direito bíblico, e na Constituição também, eu tenho direito de defesa. Eu posso defender minha pátria, defender minha nação. Aí vem vindo, defender minha casa, né? Defender meu Só Estado. uma parte, pastor. O senhor falou na Constituição, muito se diz que no Brasil não tem pena de morte. Em caso de guerra declarada, existe a permissão de matar. Como assim, André? A Constituição permite matar. Existe porque no Brasil não existe pena de morte. Certo. Mas em caso de guerra declarada, você tem autorização de matar. Isso está previsto na Constituição. Então não e é nas crime. nossas leis não é crime. É óbvio, existem os crimes de guerra, né, previstos em tratados internacionais. Uhum. Mas, por exemplo, se uma nação vizinha resolve invadir o Brasil, você não precisa nem ser do exército. Para defender a sua nação, você pode matar o invasor. Uhum. Então, está previsto na Constituição. E nós temos outras excludentes que permitem matar. Estado de necessidade, legítima defesa, como o pastor disse, também está previsto na Bíblia. Então, nós temos essas três hipóteses no Brasil que juridicamente nos permite matar sem ser penalizados criminalmente. E na sua avaliação, Randel, como é que você enxerga essa questão dessa guerra dos 12 dias que foi chamado aí entre Israel e Irã? Camila, me permita voltar um pouquinho no início da conversa. Eu não vou entrar na seara teológica, porque eu estou ao lado de duas autoridades estudiosas, com certeza, que já estudaram muito mais do que eu, e eu não vou tentar discutir com eles eu não tenho essa envergadura. Sim. Eu vou tentar contribuir um pouquinho com o que eu sei de história e o que eu acompanho, né? A história do mundo está aí para demonstrar
que sempre existe um império dominando. Nós tivemos o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Persa, o Império Otomano, né? A Inglaterra teve um domínio por muito tempo também, disputou com a França, e desde das primeiras guerras mundiais, quem despontou como potência mundial, como um imperialista atual, são os Estados Unidos, né? Chegou-se a achar que quem poderia derrubar esse domínio americano seria a União Soviética. Uhum. Com a derrubada da União Soviética, acharam que a Rússia poderia ser esse país. Uhum. E, inclusive, sempre foi superestimada militarmente. Sim. A prova disso é a guerra da Ucrânia. Eles resolveram invadir um país que não chega nem aos pés dos Estados Unidos. Unidos. Lá até hoje. Estão lá há 3 anos e não conseguem vencer a guerra. Uhum. Né? E qual foi o país que passou a fazer frente aos Estados Unidos? Foi a China, né? Que são socialistas na condução da sociedade, mais capitalistas, mas extremamente agressivos na economia, capitalistas predatórios. Uhum. Né? E quem pode fazer frente aos Estados Unidos hoje economicamente é a China. Já está fazendo frente. E os Estados Unidos estão de olho e nisso. está querendo fazer frente na área bélica, né? Está querendo construir um poderio militar para fazer frente aos Estados Unidos. Ainda não consegue. Uhum. Não chega nem perto. Um porta-aviões norte-americano ele tem capacidade de acabar com quase toda a esquadra da China, a esquadra náutica, apesar de, numericamente, a China hoje ter muito mais navios de guerra. Uhum. A China hoje ela já fabrica os navios cargueiros prontos para serem adaptados para uma guerra. Só que eles não fazem frente aos porta-aviões americanos. Uhum. Né? Então, ainda não existe uma nação que possa fazer frente militarmente aos Estados Unidos. O que essas nações buscam para poder ter barganha em um eventual conflito? Exatamente a bomba nuclear. Então, e parece que são só 5 países que tem. Nós não podemos ser inocentes de achar que o Irã está sozinho nessa busca da bomba nuclear. A China está por trás disso, a Rússia está por trás disso, porque se mais países alinhados àquele eixo tiverem um poderio nuclear, você tem um poder de barganha com os Estados Unidos e com a OTAN, principalmente, que está ali mais perto, muito grande. Né? Então, nós temos pensando de forma pragmática, eu tenho um lado nessa guerra. Entre países, entre nações, não existe amigos. Não tem amizade na diplomacia mundial. Existe interesse. Isso. Né? E os Estados Unidos não é amigo do Brasil, de Israel. Eu acho que de Israel é um caso diferente, porque a comunidade judaica dos Estados Unidos é muito grande. O poderio econômico dos judeus nos Estados Unidos é muito grande. E politicamente o lobby judeu lá nos Estados Unidos, aqui, para a gente lobby é uma coisa pejorativa, é ligado à corrupção, mas nos Estados Unidos não. Lá ele é legalizado e ele é feito de forma mais transparente. Não vou dizer que não tem corrupção, porque isso tem no mundo inteiro. Mas o lobby judeu para eleger congressistas nos Estados Unidos, ele é muito forte. Há um investimento pesado nisso. Então, a aliança de Estados Unidos e Israel transcende a parte econômica. Lógico, a parte econômica é importante. Né? Qual foi a primeira ameaça que o Irã fez quando os Estados Unidos entrou na guerra ao lado de Israel? Fechar o Estreito de Hormuz, que é onde passa 20% do petróleo mundial. Isso. O que isso ia fazer? Que é a carta que eles têm na manga. O que isso ia fazer com a economia do mundo? Bagunçar tudo. Com certeza, a gente ia ter implicações aqui no Brasil. Que era o que todo mundo. O produtor dos nossos PAs aqui, os produtores aqui dos PAs de Confresa iam sofrer as consequências. Mas não nos incomoda, assim, como religioso, agora falando assim, que o fechamento do petróleo incomode o mundo e o fechamento da faixa de Gaza não desperte uma mobilização diferente? Eu ia chegar lá, padre. A crise humanitária que tem. Eu ia chegar lá, padre, mas eu vou atalhar então. Gaza. O que está acontecendo em Gaza? Nos Estados Unidos, você tem um hospital a cada 600 milhas quadradas.
Na Inglaterra, você tem um hospital a cada 300 milhas quadradas. Em Gaza, aquela parte pobre, que não tem recurso nenhum, não tem emprego, não tem bons salários, não tem saneamento básico para todo mundo, você tem um hospital a Pra cada todos. 4 milhas quadradas. Os hospitais são esconderijos de terroristas e de bases militares. Aí você pega o que culminou com a entrada de Israel em Gaza. Aquele fatídico ataque que matou mais de 1.200 pessoas, incendiou bebê vivo. Bebê Agora, vivo. recentemente. Eu vi uma entrevista essa semana de uma judia que ela ficou 55 dias Fizeram reféns. como refém daqueles terroristas. Durante 55 dias ela foi estuprada Hamas, acho que é, né? dioturnamente por esses fundamentalistas. Ela voltou com a clavícula quebrada, com o osso da bacia quebrada, de tanta relação sexual forçada. Você imagina o que essa mulher sofreu? Como é a alma dessa mulher para continuar a vida? Aí, E eles têm reféns até hoje. sim, E Israel entrou lá para tentar eliminar o Hamas, que é financiado pelo Irã, Atolá. Isso. Isso. Pelos ayatolás, né? E toda vez que ele identificava, e ele sempre provou isso, uma instalação militar embaixo de um hospital, antes de ele atacar aquela instalação militar, todas as vezes foi avisado: daqui 2 dias eu já descobri que no hospital tal, embaixo dele, inclusive o Israel divulgava isso para o mundo inteiro. Isso. Aqui, ó, tem túneis aqui assim, desse hospital, que se estendem até esse prédio residencial em tal lugar. Porque lá eles se preocupam muito com a segurança dos civis. Israel, ele ataca as instalações militares e faz de tudo para que os civis não sejam atingidos. Só que numa guerra isso é impossível você conseguir evitar 100%. Já aqueles fundamentalistas do Hezbollah e do Irã, eles fazem ao contrário. Eles atacam civis. Não, eles usam os civis deles de escudo humano para depois tentar ganhar a narrativa da publicidade da guerra, que não se enganem, né? Goebbels mostrou isso na Alemanha nazista. A publicidade é uma arma de guerra, né? E a gente tem uma imprensa enviesada que está entrando. Isso. Tomou partido e tá essa narrativa que está tendo um genocídio em Gaza. Isso. Irã agora atacou um hospital de Israel. Isso. E esse hospital, ele estava lá para atender palestinos. Israel estava tratando de palestinos. E o Irã, que desencadeou aquele ataque do Hezbollah em Israel, jogou um míssil nesse hospital. Isso. Então como é que a gente... compadecer? Então, como é que a gente não tem como tomar um lado? Eu não consigo ficar sem tomar um lado. Eu não consigo. Qual que é o mundo ideal? Sem guerra. Sem guerra. Paz. Sem pessoas doentes. Você vai permitir cruéis. que um país igual o Irã tenha uma bomba atômica, que ele continue financiando o Hezbollah, os Houthis. Não é só o Hezbollah, são os Houthis, tem aqui um outro grupo, Hamas. o Hamas. São Ou seja, os grupos eles terroristas que existem pelo igual, mundo. muita gente está achando que Israel hoje está em guerra com o Irã. O Israel está em guerra com o Irã. Com a faixa O Israel de Gaza. está em guerra na faixa de Gaza. O Israel está em guerra com os Houthis. Com o Hezbollah. Com o Hezbollah. O Israel está tocando 5 guerras simultaneamente. E essas guerras não é só de Israel. Porque todos esses grupos já fizeram ataques no mundo inteiro. Então, essa guerra não é só de Israel. Grupo terrorista tem que ser eliminado. Concordo. E os Estados Unidos já sofreu isso com as Torres Gêmeas, né? Eu só queria falar um pouquinho sobre o enriquecimento de urânio. Vamos falar disso, pastor, mas a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, rapidinho, e na volta a gente vai falar sobre a questão do urânio e o que isso pode atingir o Brasil.
I'd rather be and here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Em Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa. Desde a mesa posta, que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. De volta aqui com Conversa Franca, hoje num episódio falando sobre a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã. Estou recebendo pessoas aqui bem especiais, o Padre Marco Antônio, também o pastor Cássio, lá da Igreja Batista, e o Dr. Handel. E a gente terminou esse bloco falando de algo muito importante, e aí eu acredito que envolva o Brasil, que é a questão do urânio, que teria sido o motivo, pelo menos, dessa guerra, né? Que seria a bomba atômica que o Irã estaria construindo, Handel, e que eles não querem, na verdade, né, que o Irã tenha essa bomba lá no país. E pelos que a gente vê aí nas redes sociais, nas informações extraoficiais e oficiais, é de que pousaram aqui 2 navios, né? Aliás, atracaram, né, 2 navios ali no Rio de Janeiro e ficaram por um bom tempo ali, e depois, quando saíram daqui, foram carregados de urânio, que foram usados para fazer essas bombas. Como é que vocês veem essa situação? Camila, primeiro nós sabemos que o serviço de inteligência dos Estados Unidos é extremamente eficiente, né? Então, para eles chegarem a divulgar algo, eles usam a propaganda. O americano é muito bom nisso. Então, eles não acusaram o Brasil ainda, mas eles já lançaram o boato na imprensa. Uhum. Ou seja, alguma coisa eles têm para acreditar nisso.
E nós temos reportagens antigas do Brasil, do ano de 2006, na época era o mesmo presidente que nós temos hoje, de contrabando de urânio enriquecido por Roraima. Né? Então, essa notícia não é de agora. E nós sabemos que nós temos um governo alinhado com o Irã. Isso. Né? Tanto é que na posse do líder político deles o ano passado, o nosso vice-presidente estava lá. Né? E ele faz questão de estar nesses... O Alckmin foi lá. Inclusive, todo mundo que tirou aquela foto com ele hoje está morto. Por serem considerados terroristas e terem sido caçados. Na realidade, eles foram caçados. Não vou entrar no mérito se foi certo ou se foi errado. Né? E esse urânio enriquecido, o Irã ainda não tem a tecnologia para isso. Acredita-se que não tenha, mas que está buscando. E existe o boato que esse urânio saiu do Brasil para eles. Ninguém provou. Os Estados Unidos têm que provar isso. Não adianta também... diz que eles estavam lá trabalhando, né? Lá Não, o Brasil enriquece o urânio num percentual apto para ser utilizado como combustível de bomba atômica. Isso. O Brasil tem essa tecnologia. Né? Mas eles estavam trabalhando Inclusive, também quem deu nisso. essa tecnologia para o Brasil foi a Alemanha. Lá atrás, décadas atrás. Né? E os Estados Unidos soltou esse boato para a imprensa norte-americana. E agora eu acho que eles têm obrigação de provar. Assim como eles falaram que Saddam Hussein tinha arma química, ficaram anos bombardeando o país e depois se provou que não existia arma química nenhuma lá. Então agora eles vão ter que provar também, né? Eu não duvido, mas também não cravo que é verdadeiro. Você acha que é uma... Eu acho que tem muita linha chance. Pelo que a gente acompanha de noticiário desde os primeiros mandatos do governo atual, eu não acho impossível. Porque as declarações deles são sempre favoráveis a esses regimes ditatoriais, sempre favorável à Rússia, favorável a Irã, favorável à China, que a gente sabe que são todas ditaduras, que seu povo não tem liberdade para nada, e sempre contrárias aos países que são reconhecidamente democracias. Isso já está nos trazendo problemas sérios, né? A Embraer, que estava cotada para ser, as projeções, até 2050, está no mesmo patamar da francesa Bombardier e da americana Boeing, acabou de perder um contrato para a Polônia de quase 15 bilhões de reais em venda de aviões. Eles preferiram comprar da França por causa do alinhamento político que o Brasil tem hoje, o alinhamento internacional que nós temos hoje. Os suecos, que fornecem os nossos caças Gripen, não estão querendo atualizar esses caças para não nos fornecer tecnologia militar, com medo dessa tecnologia militar e parar nas mãos erradas. A Inglaterra, que ia fazer uma venda de tanques militares para o Brasil, já está freando também. Então, os países da OTAN estão se afastando do Brasil. Eu falei esses dias que nós não precisamos ir a Cuba para saber como é viver em Cuba, porque eu acho que literalmente nós já estamos em Cuba. É uma espécie de estreamento. Nós estamos assim, ó, os relacionamentos sendo cortados. Eu digo assim, Camila, fragmentados. Pelas alianças comerciais que nós temos, ainda não estamos num país como Cuba. Mas graças a Deus, graças porque a a população Deus, lá passa muito mais necessidade que a nossa. Comercial. Só que num regime político, ditatorial, nós já estamos. Mas quando Se eu vejo, por exemplo, nós pensarmos no judiciário e em sérias outras questões. Sim, quando eu vejo uma população que 55 milhões de pessoas dependem de auxílios do governo para sobreviver no Brasil, eu acredito que há um incentivo muito grande, doutor Randel, para que o brasileiro ele permaneça dependendo do governo. Mas nessa linha de governo que nós... Desculpa, doutor. Não, isso é uma linha da esquerda na história, né? Centralizar o poder na mão de um governante e deixar a população dependente desse governo para se perpetuar no poder. A história está aí mostrando isso. Quanto pior para esse
tipo de governo, quanto pior, melhor. Isso. Né? E nós já estamos sofrendo isso. A questão salarial e assim, e o nosso governo não está tendo mais tanto dinheiro para fomentar o que está acontecendo. Então, qual seria agora o segundo passo? Né? É invadir propriedades, né? Começar o saque, entendeu? E isso será também, né, olhando uma visão política de tudo que já aconteceu atrás, será até certo ponto protegido pelo governo, e depois ele toma a situação e vamos enxergar o que toda a vida a gente viveu. Se que é a torna o questão salvador, né? E a população começa a acreditar que precisa realmente que do precisa governo. do Se não governo. tiver um governo central forte, não vai sobreviver. Você pergunta para um venezuelano, a maioria deles, o pensamento deles é que eles precisam do governo. Eles não podem viver pelas próprias pernas, né? Porque eles já estão na situação de miserabilidade e são doutrinados para isso. A propaganda estatal é a única que existe. Isso. É por isso que no Brasil está se tentando calar as redes sociais, né? Exato. Para que a Perfeito. propaganda estatal prevaleça. Exato. Eles não querem que a população tenha luz sobre os fatos para tirar suas próprias conclusões. Eles querem implementar as conclusões de um aspecto político para todos. Esse é o maior empecilho para isso são as redes sociais. É daí que vem a tentativa de calar as redes sociais, né? Que calar todo mundo, né? Porque calando todo mundo, baixa poeira. Ninguém discorda que há exageros, há fake news, Sim. que isso prejudica vidas, prejudica a certeza. economia. Ninguém discorda disso. Mas vamos para uma frase antiga. O capitalismo é ruim, mas ainda não apareceu nenhum outro melhor. Não apareceu nenhum sistema melhor ainda. Vamos ver. Você pega 20 países com o melhor índice de qualidade de vida no mundo. Você vai ter quantos capitalistas E quantos e quantos socialistas ou comunistas? comunistas. Você pode ter algum ali, centro-esquerda, como os países nórdicos, mas com plena liberdade, o que não combina com a esquerda. Uhum. Os países nórdicos têm são os países de melhor qualidade de vida no mundo, né? Eles têm um olhar para a população como o padre falou mais cedo, de distribuir, né? Eles se pagam um imposto muito alto nesses países, exatamente para que haja uma distribuição das benesses do Estado. Só que lá funciona. Eles estão mais evoluídos, creio eu. No resto do mundo que se tenta fazer isso é só através da força e da tirania e do autoritarismo. Pastor, a gente estava falando sobre a questão das bombas atômicas e sobre a questão do urânio. E ontem, ainda à noite, eu estava vendo uns boatos nas redes sociais de que, na verdade, embora os Estados Unidos tivessem jogado aqueles explosivos lá, onde estariam essas bombas do Irã, eles já teriam sido avisados pela Rússia, né, de que haveria isso, e o próprio Estados Unidos, de certa forma, também deu essa informação através da própria internet, mostrando já de uma certa maneira o que ia ser feito, e deu tempo do Irã recolher esse material. Então, diz que há imagens, inclusive, disso, e que não houve sucesso nessa explosão dessas bombas aí químicas. Porque Então, se isso de fato aconteceu, quer dizer, eu particularmente vejo que não houve sucesso nessa guerra. É óbvio que não haverá sucesso em guerra, como o padre falou, devido à morte de inocentes. Mas o segundo fato é que a primeira coisa que eles queriam era mudar o regime. E a primeira declaração do Trump foi que, se preciso fosse, ele ia atrás do Ayatollah. Ele deixou isso claro. E no segundo dia ele amoleceu, tipo assim, já... E aí ele tacou aquela bomba lá no sábado, e depois, quando o Irã deu aquele sobreataque lá no Catar... As bases americanas do Catar. No Catar, que estavam vazias, que... Não chegou nenhuma bomba, nada, né? Foi tipo
sei lá, só foi uma resposta. Uma propaganda. Uma propaganda. O Trump veio e agradeceu e tal, e parabenizou, e passou um breve tempo e já saudou que haveria a paz e tal, o cessar-fogo. Eu achei tudo assim muito estranho. Para mim, de verdade, soou muito estranho. Na realidade, Camila, assim, tem coisas que a gente não sabe e nem vamos saber, porque existem os segredos de guerra, como tem os segredos de Estado. Nós estamos falando de nações com um potencial muito grande. Quando se fala no enriquecimento de urânio, principalmente ali no Irã, ele não tem condições, mas ele tem amigo, né? Ele tem amigo que pode enriquecer. Ele tem aliados. Amigos não, ele tem aliados que podem enriquecer, ele tem aliados, eles podem transportar de um lugar para o outro. A preocupação é o seguinte, há uma diferença muito grande do urânio e da pólvora. A pólvora, ela só dá partida, né? O urânio, ele carrega, né, o químico, então a arma química. E quando nós falamos do urânio, nós pensamos muito na bomba atômica, né? Tivemos experiências terríveis no Japão. Só que hoje o urânio, ele não é só transportado por avião. Ele pode ser transportado por um drone e por minúsculo que seja, né? Então é totalmente diferente das guerras do passado. Entendeu? E a bomba atômica hoje, vamos pensar nela de forma fragmentada, de várias porções. Tantos quilos de pólvora para poder acionar ela e tal, né? O urânio, ele já vai em si, ele já vai com o que precisa, né? Então hoje a guerra química, ela está muito além. A força bélica, ela é para ocupação, só para ocupação. Ocupou, pronto. Então o que acontece? A gente vê o seguinte, um povo que está disposto a morrer para causar o mal, né? Não é pelo bem, morrer para causar o mal a outra nação. E com um material desse na mão, o que não faria? Por exemplo, no canal mesmo. Né? Pastor, exatamente por isso que eles querem tanto o urânio, né? Porque tecnologicamente, em quantidade, em qualidade, em precisão, em poder de fogo, eles sabem que não vão conseguir alcançar o líder mundial hoje tão cedo. Então o que eles querem para igualar o jogo? Eles querem urânio. Que além do poder explosivo, ele se perpetua a força química por anos, décadas, né, onde ele é lançado, né? Ele é lançado. Porque assim, aí envolve outras coisas, né? Depois do urânio, depois da bomba. Aí vem água, vem comida, vem solo, vem uma série de coisas que o oxigênio em si, né? A questão radioativa no oxigênio é muito séria. Até hoje nós encontramos no Japão resultado de uma bomba atômica terrível, né? E outra, assim, os Estados Unidos, ele está muito na frente tecnologicamente, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, mas ele lançou lá e quietou porque ele atingiu o alvo. Embora que não saia esse alarde todo, não é alarmado, né? Mas os Estados Unidos, na pessoa do Trump que a gente fala, ele atingiu o que ele queria. Tanto é que houve a pacificação, embora a gente não saiba por quanto tempo. O senhor acha que ele não seria capaz de dar uma... Com certeza ele seria capaz de continuar, se ele não tivesse alcançado o que ele queria. Se, por exemplo, não tivesse as bombas lá, ele iria assumir que essas bombas não estavam lá? Na realidade, assim, eles sabem, né? E as outras nações também, quando eles se apresentam, os Estados Unidos se apresentam, as outras nações sabem o que é capaz de acontecer com elas. Entendeu? Camila, você acha que Israel começou essa ofensiva contra o Irã sem combinar tudo com os norte-americanos antes? De forma alguma. Eu acredito que não. Não, isso aí foi tudo programado. Isso está sendo programado há meses, né? Israel ia atacar as defesas aéreas do Irã, ia atacar algumas bases militares, porque aqueles caças que lançam essas bombas que conseguem perfurar nos bunkers, nessas usinas que ficavam a 60, 90 metros, eles não têm um poder de manobra
para desviar das baterias antiaéreas, como os caças têm. É uma nave pesada, grande. Ela, apesar dela ter uma extrema velocidade de aeronavegabilidade, ela não tem o poder de manobra para se proteger das baterias antiaéreas e dos caças iranianos. Então, Israel preparou o caminho para aquilo ali. Tem esses vídeos na internet que a gente não sabe hoje o que é verdade e o que é feito por inteligência artificial, de caminhões saindo com urânio, que teoricamente a Rússia teria alertado antes. Só supondo que isso realmente aconteceu, mas as instalações que estavam sendo preparadas para enriquecer esse urânio, elas foram destruídas. Então, como o pastor falou, o objetivo dos Estados Unidos foi alcançado. E o recado foi dado. Se vocês insistirem, nós vamos entrar com força nessa guerra. Então, no caso a gente está falando que estava se preparando uma bomba atômica no Irã. Sim. E os Estados Unidos deu uma freada com esse ataque. Exatamente. A intenção norte-americana, na minha opinião, foi atingir. O objetivo deles foi atingido. E por isso ele para agora, porque interrompeu o processo. Não, ele para porque ele mostrou força, porque tanto a diplomacia de Israel como a dos Estados Unidos, vide a forma como terminou a Segunda Guerra Mundial, a diplomacia norte-americana é mostrar força para conseguir pacificar. Primeiro eles batem, para depois... Até porque a Camila falava, foi muito estranho, né? Eu achei estranho como uma aceitação. Vamos fazer um cessar-fogo? Então, tipo assim, não dá pra acreditar que a guerra acabou. É algo muito mais complexo. Uma coisa que o senhor falou eu não acredito também, que acabou, não. Mas tipo o Trump... assim, um fala que ganhou e o outro fala que ganhou. O que acontece nessa questão dos dois apresentar que ganharam a guerra? Talvez um porque conseguiu retirar o material. E o outro porque conseguiu destruir as bases. Aí eu volto lá a quem forneceu urânio, né? Porque assim, é muito arriscado a questão de Israel e dos Estados Unidos e até mesmo, né, da OTAN, da ONU em si, porque se o urânio enriquecido explode ali dentro, talvez os caças, até mesmo os aviões que levaram a bomba para explodir, a gente não sabe se eles conseguiriam sair como foi no Japão, né, do local. Talvez, por mais veloz que seja, talvez não conseguiria, talvez conseguiria sair também. Só que a devastação no local seria muito grande. E uma das coisas que eles têm prezado até hoje são os civis, são a sociedade em si. Então, eles estão buscando os alvos certos. E eu eu tenho certeza que é da maneira, falando de guerra, né? Não falando de religião, a maneira correta, a maneira correta, porque religiosamente é o que nós já falamos sobre de forma profética, mas hoje nós estamos falando de política, de geopolítica, de situações que estão acontecendo. O desastre, se esse urânio tivesse sido largado no devastador. Ali, seria devastador para aquela região. Seria devastador. Aquelas regiões, né? Foram 3 bases. Então talvez, o senhor colocou um ponto interessante. Talvez a intenção seja exatamente que o urânio fosse retirado de lá antes. Retirado de lá. E depois, o que eles pensaram? Partindo desse pressuposto. Vamos impedir que eles continuem enriquecendo urânio e depois a gente vê o que faz com esse urânio que já foi enriquecido. Talvez seja isso. E os Estados Unidos... Então o senhor acredita que o urânio foi tirado de lá? Eu acredito. Antes do ataque. Eu acredito o seguinte, porque quando você está na... Seria conveniente para todos, né? Possibilidade, ou não existia, ou foi retirado. Não existia, porque a gente já está vendo isso de muito tempo, de muitos anos, a gente já está vendo esse esforço deles no enriquecimento do urânio, e assim... A gente pode... E como o Randall disse, eu acho que a inteligência dos Estados Unidos ela é muito... Bom, superior. Aquele velho ditado romano, né? A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta, né? E por que o Irã nunca deixou fazer uma fiscalização lá? A Rússia sofreu fiscalizações da ONU, da OTAN, dos Estados Unidos. Israel permitiu agora a inspeção nuclear? O Israel não permitiu? Não sei te responder. Na realidade, Israel tem, né?
Mas não Eu permite. acredito também que Israel... Não, acredito não. Israel tem, desde que ele foi invadido pelo Egito, a primeira vez que conseguiram furar as defesas de Israel, ele já tinha bomba atômica fornecida pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Israel hoje, a tecnologia israelense, eu acredito que pelo envolvimento dos Estados Unidos, né, com Israel, porque os maiores cérebros que nós temos no mundo hoje, na área, em todas as áreas científicas, né, são judeus. Isso é sem sombra de dúvida. Você vai para a medicina, você vai para onde você for, quando você pensa que não, era judeu. É como o Silvio Santos no Brasil. O cara tá dando dinheiro quem é judeu. Até o cinema americano é comandado por judeus. Comandado por judeu. Então, assim, o judeu ele tá no mundo e já é uma estratégia política para poder se manter na nação até a volta de Jesus, né? Até vinho que eles esperam, entendeu? Como nós também esperamos, embora pensamentos diferentes, porque para eles Jesus ainda não veio, entendeu? E o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Porque vocês acham que vai acabar essa caçada ao Ayatollah? Eu acho que ele vai dar uma recuada agora, porque ele sentiu o calor. Israel? Né? Não, o Ayatollah. O Ayatollah. Porque o ideal é que o regime realmente caísse. Eu não digo não necessariamente com a morte dele. Né? Os Estados Unidos deu uma... No mundo ideal, a população do Irã, que é contra esse regime, deveria trocar o regime. Mas parece que começou uma movimentação lá, né? Sim, porque hoje, se uma mulher hoje em Israel, no Irã, mostrar o cabelo, ela corre risco de ser apedrejada até a morte. Eu li um artigo que uns jovens que se manifestaram contra o governo, aí o país fica ali um tempo sem internet, tipo uma semana como punição a todos, né? Eu penso nesse caminho. Eu acho que a ideia é mudar a estratégia política, né? A estratégia política de governança. Porque a experiência antropológica de um povo é difícil de mudar, né? E é bagunçado como começa aquele território ali. É um povo nômade, é um povo de guerra, é um povo que está em constante ideia de conflito, né? Agora, a forma com que se apropria a política dessa experiência antropológica do povo é que torna a situação mais complexa, né? Por isso a ditadura, naquele contexto, sobretudo, em todos os contextos eu acho que a ditadura é doença, mas naquele contexto ali é uma arma fatal, né? E agora, se os Estados Unidos vai pegar este líder, não vai, né? A gente tem que pensar também que são vários grupos, né? Hamas, Hezbollah, e tem outros vários ali que eu acho que tinha que pegar todos esses grupos. Esse desfecho, na realidade, a gente não tem. Esse desfecho, você pega ou não pega. Na realidade, eles serão depostos, todos eles, entendeu? Mais cedo ou mais tarde serão depostos. Pastor, o senhor foi perfeito quando disse que nós não sabemos de tudo. Aliás, eu penso que nós não sabemos de 10% das informações necessárias para a gente ter uma opinião correta sobre o assunto. Porque isso é sonegado, isso é restrito aos grandes líderes militares desses países, né? Então, na realidade, o povo iraniano está sendo oprimido por esse regime e eles estão financiando esses grupos terroristas pelo mundo e o Irã não está sozinho nisso. E é claro isso. É claro que tem por trás a Rússia, tem a China e tem outras nações amigas, como o senhor disse, pastor. Não é só quem mostra que está realmente apoiando. O Putin, na semana passada, disse: eu tenho cientistas russos nessas bases. Não se atrevam a atacar essas bases. Os Estados Unidos falou, atacou. Só que o Trump, ele é um grande negociante. Ele era assim na vida privada dele e ele é assim como presidente. Ele também não vai dar uma de inconsequente e invadir o Irã e derrubar o regime, porque ele sabe que ele está comprando briga com a Rússia, que tem um poderio atômico forte, e ele está comprando briga com a China também, que apesar de não ter o poderio militar dele, tem um poderio econômico e militar muito grande hoje. Então não é vantajoso para os Estados Unidos comprar uma briga dessa. Ele tem que mostrar força para conseguir a negociação, mostrar que ele ainda é a potência mundial, mas sem que isso desencadeie num conflito econômico e bélico com essas outras nações. Ele é muito estrategista. Dizem, igual falaram no início do ano, nas tarifas, que ele estava perdendo a mão, que ele não sabia o que estava fazendo. Trump levou
20 bilionários americanos para compor o governo dele. Ninguém se torna bilionário em economia competitiva como aquela se não for muito inteligente. Então ele se cercou dos maiores cérebros. Nada do que ele faz é intempestivo, como a imprensa tenta vender para nós. Uhum. Tudo tem estratégia. E a estratégia dele foi pontual. O Irã, o Israel inicia e eu finalizo. O que vamos fazer depois, eles sabem os próximos passos. Eu acho que já está programado. Nós não sabemos. Com certeza o que vai fazer depois já está programado. Eu também acho, a gente só não sabe. É um momento após momento. E eu preciso sair. Tá certo. Eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Fashion Story, também a Unividas Laboratório, Canto Decor, a Zugo Store, também a Maena Joalheria, a Zenilde e também a Floricultura Colibri. Muito obrigada por estar com a gente. E eu queria só uma última mensagem de vocês em resposta ao Brasil. Se a gente deve ficar temeroso com o que aconteceu lá, se isso vai sobrar para a gente, ou fica tudo como está. Ou vai daqui para pior mesmo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, cumprimentar meus irmãos, né, e a sociedade que está nos assistindo. E eu vejo assim, se nós não mudarmos o nosso governo, situação nenhuma pode ser pior. Entendeu? Nós temos que arrumar a nossa casa. Então pode acontecer o que for no mundo, o que for, que eu acho que não é pior do que está acontecendo na nossa nação. Tá? Em meio a todas essas guerras que aconteceram aí, que estão acontecendo, morreram menos do que o que está morrendo aqui no nosso país. Entendeu? Então as dificuldades que todos estão tendo de reconstruir, de refazer, entendeu? Ainda não está sendo pior do que a nossa. Entendeu? Na questão econômica, na questão da produção, nos nossos valores. Então nós precisamos arrumar a nossa casa, arrumar o nosso país, entendeu? Então a mensagem que eu deixo hoje para a nossa região em si, que vamos nos unir mais, nos amar mais e nos preparar mais para os dias ruins. E em nível de nação, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? Crer mais naquilo que Deus nos deu, valorizar mais o que nós temos, né? E que Deus o abençoe, cada família, cada vida, né? Que Deus possa derramar da sua graça sobre nós. E foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, padre. Acho que agradecer também e reafirmar aquilo que fundamentalmente a igreja afirmou, por último, por parte do Papa Leão, né? Na guerra, todo mundo perde, ninguém ganha na guerra, né? E o sonho de Deus precisa ser nutrido por nós, aqui na nossa experiência. Aquilo que a gente pode fazer aqui na nossa região, no nosso país, é resistir na perspectiva do reino, né? Superar tudo isso. Nosso governo, nosso reino não pode ser deste mundo, né? Nosso reino não é deste mundo. Essa foi a fala de Jesus para César. Então, nem A, nem B. O nosso reino é de outra realidade, é do reino dos céus. Então a gente acredita muito nisso e agradece a oportunidade e que essa reflexão nos ajude a pensar sempre como se situar enquanto seres humanos melhores, né? E concluo dizendo que respondeu uma vez o líder hindu, né? Qual é a melhor religião? Aquela que te faz mais humano. Aquela que te faz mais humano é a melhor religião, né? E que não seja uma religião que mate, né? Nem que esteja disposto a morrer, como a jihad, mas que seja uma religião que humanamente humanize mais essa realidade. Dr. Randel, obrigado mais uma vez. Camila, eu que agradeço e fico ainda mais agradecido por participar de uma roda com os convidados que vieram, Padre Marco Antônio, Pastor Cássio, 2 líderes religiosos da nossa comunidade que eu tenho muito apreço, né? E como já dito o nome pelo Pastor Cássio, Oswaldo Aranha foi um grande diplomata, o maior diplomata que o Brasil já teve. Nossa nação sempre se caracterizou pela neutralidade nos conflitos mundiais. E nós perdemos essa neutralidade. Respondendo à tua última pergunta, eu acho que nós já fomos prejudicados pela posição diplomática que o Brasil hoje adota.
Eu já dei alguns exemplos aqui, Aham. né? E orar, rezar, cada um com a sua crença, Isso. para que Deus ilumine a cabeça desses líderes mundiais, para que não tenha mais guerra. Padre Marco Antônio falou muito bem. Guerra todos perdem. Uns perdem mais, outros menos. Mas vidas, todas elas importam. Sejam dos muçulmanos, dos judeus, dos cristãos. Então nós temos que orar, rezar e torcer para que esses conflitos terminem. Lembrando apenas que nenhum desses conflitos foi iniciado agora. Todos eles foram iniciados lá atrás. A guerra da Ucrânia foi iniciada lá atrás. Essa guerra hoje de Israel e Irã foi iniciada naquela invasão de Israel pelo Hezbollah, né? E mais uma vez agradecer e torcer para que a paz reine novamente, né? Vinha de alguns anos de paz mundial sem nenhuma guerra e de uma hora para outra pipocou A gente estava na essa expectativa quantidade de de uma conflito. terceira guerra mundial, né? Essa quantidade, eu ainda não descarto, né? Mas muitos conflitos na China, na Índia, no Oriente Médio, né? Por isso teve essa conversa no início sobre as profecias, né? Na África, que nunca deixou de ter, né? E torcer para que termine esses conflitos, né? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Esperamos que a gente possa ter contribuído com você aí do outro lado para trazer um pouquinho do que foi essa guerra dos 12 dias entre Israel e o Irã. Lógico, esperando sempre que essas guerras não aconteçam, esse tipo de conflito não aconteça, porque como todos disseram, né, quem sai perdendo somos todos nós, né? Ninguém ganha em guerra nenhuma. Mas infelizmente elas acontecem e não acredito que vão deixar de acontecer. Mas vamos torcer para que dias melhores cheguem em breve. Obrigada por estar conosco. Assista esse episódio, compartilhe e nos vemos. Até mais.